Gente, essa é a nossa segunda aula de eletrocardiograma. Eu vou falar um pouquinho sobre as derivações do ECG. Aqui ao fundo eu trouxe só uma imagem de um eletrodo, só mesmo para ilustrar assim, para vocês saberem que esse daqui é o eletrodo. A gente vai colocar ele em várias posições pré-determinadas no corpo, e a partir dessas posições a gente vai ter o registro da atividade elétrica do coração. Aqui, as derivações. Elas vão ser o registro da diferença de potencial elétrico entre dois pontos. E elas podem acontecer de forma bipolar ou monopolar. O que isso quer dizer? Bipolar, eu vou utilizar dois eletrodos para poder fazer o registro. Por exemplo, eu coloco num braço e outro numa perna ou no outro braço. E aí eu vou fazer essas medições elétricas e a diferença vai dar uma resultante que vai ser registrada no meu ECG. Enquanto isso, a monopolar, como o próprio nome já diz, mono é um. Então eu vou usar apenas um eletrodo para poder fazer esse registro. Ele por si só ele basta para o registro, e eles vão utilizar como auxílio um ponto virtual do exame. O importante é que eles devem ser analisados em conjunto, ou seja, quando você pegar o exame, você vai ter que observar todo ele, você não vai observar apenas uma derivação. Você tem que ter uma visão mais ampla do que está acontecendo. Então, as derivações elas são divididas em alguns grupos. O primeiro grande grupo é o grupo pré-cordial. Esse grupo ele é um tipo de derivação unipolar, ou seja, cada eletrodo aqui vai ter o seu próprio registro. Ele por si só ele já vai ter um registro. Ele já vai dar uma resultante. E eles vão ser as melhores derivações do ECG para determinar alterações do ventrículo esquerdo, especialmente das paredes anterior e posterior. Por que isso? Como vocês podem visualizar aqui mostra a posição de cada um dos eletrodos. V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Esses são os pré-cordiais. Todos que começam com a letra V são pré-cordiais. E aí, aqui eu trouxe a imagem da visão de cima, né? E aí daqui vocês podem visualizar como é que está posicionado cada um desses eletrodos. E vocês podem observar que o coração está aqui, ó, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. E o ápice do coração, ou seja, a pontinha do coração, vai estar mais ou menos aqui. Ela está pertinho do V3. Mas não vamos nos atentar a isso ainda. O que é que eu quero que vocês observem? Que cada um desses eletrodos, cada uma dessas derivações, eles estão funcionando como se estivessem tirando uma foto do coração. Então, ao fazer isso, ó, foto de V1, estou pegando mais o quê? Ventrículo direito. Foto de V2, estou pegando o quê? Ventrículo direito e uma parte do septo interventricular. Lembrando que septo é o quê? É uma divisão interventricular entre os ventrículos. Então, ele vai ser a região do coração que vai dividir os ventrículos. Então, aqui, ó, peguei septo interventricular. V3, ó, se vocês puxarem aqui, é a mesma coisa, septo interventricular. V4, já estou pegando mais o ventrículo esquerdo. V5, ó, mesma coisa, V6 também, ventrículo esquerdo. Por isso que eu digo que essas derivações são as melhores para visualizar esse ventrículo, porque a maioria delas estão posicionadas de uma forma tal que estão todos voltados. Todos não, desculpe. A maioria está voltada para o ventrículo esquerdo. Aqui eu trouxe mais um pouquinho sobre isso, né? Aqui só para clarear um pouquinho sobre cada posição. Por exemplo, V1 vai registrar os potenciais dos átrios, de uma parte do septo interventricular e da parede anterior do ventrículo direito. V2 vai ser uma derivação que vai estar acima da parede do ventrículo direito. V3 ele vai estar mais focado no septo interventricular. V4 vai pegar a região do ápice do ventrículo esquerdo, ou seja, aquilo que eu falei da pontinha do coração, que é uma região mais grossa. E V5 e V6 também vão pegar o miocárdio ventricular esquerdo, só que a espessura vai ser menor do que V4. Eu vou voltar aqui porque eu quero clarear algumas coisas. Aqui, como vocês podem ver, eu vou falar um pouquinho sobre a posição de cada um deles. Eu já mostrei o que é que eles mostram, mas o que está acontecendo aqui? O coração está posicionado bem aqui.
certo? Tá bem aqui. E aí, o V1, ele vai estar localizado no quarto espaço intercostal, ou seja, espaço entre as costelas. Ele está no quarto espaço. E está também na linha mamilar. Se vocês observarem aqui o mamilo e V1. Da mesma forma que V2. A única diferença é que V1 está do lado direito e V2 está do lado esquerdo. Descendo um pouquinho, na quinta costela, você vai ter V3. Ele fica bem aqui, ó, bem na quinta costela. Vai estar passando aqui. E aí, abaixo dele, você vai ter V4. V4 já está pegando o quinto espaço intercostal. Quinto espaço entre as costelas. E alinhado a V4, você vai ter V5 e V6. Eles todos estão no quinto espaço costal. O que varia aqui? V4, ele está localizado numa linha que a gente vai chamar de hemiclavicular. Ou seja, aqui em cima, bem aqui em cima, nós temos a clavícula. Você tem até um pouquinho da marcação aqui, né? Você vai ter aqui a clavícula. A clavícula, bem no meio dela, por isso que é M. M significa meio, médio. Então, bem no meio da clavícula, você vai encontrar V4. E aí, V5 e V6, novamente, no quinto espaço intercostal. Só que V5 e V6 vão ser em relação à axila. Como vocês observam aqui na outra imagem, ó, bem aqui, ó, você tem o centro da axila. Se você está bem no centro, você está bem no meio da axila. Então, esse daqui, ó, V6, está na linha média axilar. E V5 está na frente dela. Se eu estou na frente, eu estou anterior. Então, essa daqui vai ser a linha anterior da axila, certo? O outro tipo de derivações, outro tipo de grupo que a gente tem são as periféricas. Por que eu chamo de periféricas? Porque elas vão ser colocadas nos membros, ou seja, nas periferias do corpo. Elas podem ser de dois tipos, as derivações bipolares ou de Einthoven e as unipolares aumentadas. Elas fornecem dados do plano frontal. Elas não vão proporcionar dados sobre potenciais dirigidos para frente ou para trás. Ou seja, elas não têm noção de profundidade, ela é apenas frontal. Como eu disse, ela é subdividida em dois tipos. A gente tem as bipolares e as unipolares aumentadas. Aqui as bipolares, elas também podem ser chamadas de triângulo de Einthoven. Por quê? Porque justamente a união delas vai formar, ó, um triângulo. E esse triângulo, ele vai ser importante por quê? Porque a gente tem uma regrinha que ela diz que D2 vai ser igual a D1 mais D3. Ou seja, você pegou aqui os vetores. Quando você faz a soma dos vetores, você encontra essa fórmula. E essa fórmula ela é utilizada para a gente saber se o CG está sendo bem feito ou mal feito. Ou seja, se você fizer a análise desses valores e der diferente dessa regra, é porque o ECG foi mal feito. E aqui nós temos para ilustrar as posições. Em D1, você vai ter um eletrodo na mão direita e um eletrodo na mão esquerda. Pela diferença de potencial, você vai ter uma resultante que vai dar um valor X. Aqui nós temos D2. D2 ele já vai ser no braço direito e na perna esquerda. Quando você unir os dois, você achou outro vetor, que é esse vetor daqui, ó. Para observarem, D2 está nesse sentido, assim como D1, como está de um braço para o outro, ele está horizontal. D2 aqui mais ou menos inclinadinho, né? E aqui nós temos a última, que é D3. E D3 vai ser nada mais do que o braço esquerdo e a perna esquerda. Então, você pegou aqui, ó, uniu um com o outro e você vai ter também uma resultante. Quando você pega todos esses vetores, esse vetor horizontal, esse vetor aqui, inclinado, e esse outro também inclinado, você forma um triângulo. Esse triângulo é o que a gente chama de triângulo de Einthoven. E aqui, esse triângulo de Einthoven, ele vai ter justamente a relação que eu falei. Só repetindo mais uma vez porque é importante. D2 vai ser igual
a D1 mais D3. Deu alteração de valor, é sinal de que o ECG é mal analisado, ele foi mal feito. Aqui nós temos as unipolares aumentadas. Elas vão registrar a diferença de potencial entre o ponto teórico no centro do triângulo de Einthoven, que é esse que eu acabei de marcar, acabei de explicar para vocês. Ele vai ter esse valor de 0 e o eletrodo em cada extremidade, ou seja, usei esse ponto como referencial e puxei os outros eletrodos. A partir dessa medição, eu vou ter uma resultante, cada resultante vai dar um valor, que a gente vai chamar de VR, VL e VF, certo? E por quê? O que é que significa? VR é right, em inglês, e right é direita, então vai ser no braço direito. VL, o L vem de left, e left é esquerda, então braço esquerdo. E VF, só para terminar, vem de foot, ou seja, ele vai ser encontrado no pé. Ou seja, a referência aqui é toda em inglês. R, L e F. Isso que significa cada um deles. Então, eu vou colocar um no braço direito, R de right, um no braço esquerdo, L de left, e um na perna esquerda, F de foot. E aí eles, com referência a esse potencial de valor zero do triângulo de Einthoven, ou seja, lembra que lá no comecinho eu falei que a derivação unipolar ela pode ser a partir de um ponto virtual? É isso que significa na prática. Eu peguei o triângulo de Einthoven, determinei um centro que chamei de zero, ou seja, criei um ponto virtual e coloquei eletrodos nessas regiões aqui de braço direito, esquerdo e perna esquerda. E aí a resultante eu coloquei aquele valor para fazer a análise da diferença de potencial. Aqui, só para vocês saberem, antigamente se chamava apenas VR, VL e VF. Contudo, essas derivações elas foram aumentadas para melhorar o exame. E aí foi adicionada a letra A minúscula, que nada mais é só para significar que é uma derivação amplificada. Por isso se tornou AVR, AVL e AVF. E aqui eu tenho o valor dos vetores, não precisa gravar esses valores. O que você precisa saber é você entender a que está se referindo cada um deles. Então, estou fazendo, por exemplo, braço direito em relação ao centro do corpo, braço esquerdo ao centro, perna esquerda ao centro. Aqui, mais uma vez, só para vocês entenderem por que serve todas essas derivações. É para a gente tentar fazer um mapeamento 3D do coração. Então, aqui, por exemplo, ó, V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Que são o quê? As nossas pré-cordiais. Essas pré-cordiais vão estar justamente fazendo essa volta ao redor do coração. E as outras derivações, elas vão estar fazendo o complemento. E aí o que é que acontece? A carga elétrica do coração ela vai passar aqui, vai caminhar dos nossos átrios para os nossos ventrículos. E o nosso objetivo é conseguir acompanhar o processo dessa carga, acompanhar como ela se move, acompanhar os valores dessa carga, se está acontecendo tudo direitinho. Então essa imagem aqui é só realmente assim para mostrar para vocês o que é que acontece quando a gente pega e une todas aquelas derivações que eu falei. Enfim, gente, era isso. Esse era o objetivo da aula. É um assunto assim que para mim no começo foi um pouquinho complicado de entender, mas se você pegar cada uma dessas derivações, você ficar imaginando ela no seu corpo, por exemplo, pega V1, sente aí, coloca no espaço intercostal seu, no quarto espaço intercostal, tenta entender que ele vai estar ali e que seu coração está ali atrás. Da mesma forma que V2, V3, V4 e por aí vai. E você tentar imaginar que aqui no coração você vai estar acontecendo um fluxo de cargas elétricas e é justamente esse o objetivo, é pegar a melhor forma possível para registrar esse fluxo, para entender se está acontecendo de um jeito normal. Então, beleza, espero ter ajudado e qualquer coisa aí, toma aí.